Aos amados ouvintes com a paz do Senhor. Iniciando, meu nome é Adalmira Leandro da Cruz Gonçalves. Eu tenho 41 anos. Sou casada com o irmão Edson. Tenho 2 filhas, Edna com 13 anos e Évila com 6 anos. Moro aqui em Patos, na Paraíba. Aqui hoje estou porque há muito tempo que eu venho protelando de falar do que Deus fez na minha vida, né? Mas eu, lendo a palavra do Senhor, eu encontrei no Salmo 40 e no versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. E amadas irmãs, amados irmãos ouvintes, eu confesso que desde o dia que eu conheci essa verdade na palavra de Deus, que muito assim eu venho inquietada, né? Porque eu já estou nessa caminhada há 6 anos e nesses 6 anos Deus tem mostrado a sua glória na minha vida e eu tenho ficado calada, né? E eu não estava sendo justa. Agora, por causa da timidez, né? Muitas das vezes também o inimigo tenta colocar pensamentos negativos, de medo, de você falar. Às vezes a gente acha que não vai conseguir ordenar os pensamentos, mas a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos vêm dele. Então, hoje eu estava lá em casa e Edson disse: Adalmira, você hoje vai fazer o programa só, porque a irmã Francinete está viajando. E ele chegou e disse: olha, você vai dar seu testemunho hoje. E a princípio eu tremi, né? Porque isso é uma coisa que mexe com o passado. E eu comecei já a ficar nervosa, mas na mesma hora o Senhor me lembrou que muitas das vezes a gente tem um profeta dentro de casa, né? Um homem de Deus que a cada dia a gente acompanha ali o testemunho do nosso marido e muitas das vezes Deus fala através dele e a gente não dá credibilidade porque é o marido. E na mesma hora Deus me lembrou isso, que se eu vejo o testemunho dele, se eu a cada dia eu acompanho os passos dele, né? E vejo que ele está fora do pecado, eu digo, então o Senhor está cobrando de mim. E eu gostaria de começar esse testemunho lendo o Salmo 23. Porque hoje eu conheço o pastor do Salmo 23. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente lê esse salmo, fala no pastor do Salmo 23, mas não conhece o pastor. 6 anos depois, aqui eu posso afirmar que eu conheço esse pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra e toda a glória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, amados ouvintes, esse salmo tem me acompanhado em toda a minha caminhada. Muito tem falado comigo. Eu queria agora fazer assim um registro da minha vida antes de Cristo. Sou filha natural de Malta. Em 85, meus pais vieram morar aqui em Patos, para nos dar melhor condição de estudar. E conheci Edson por volta de 90, 91. Ele já vinha de um casamento destruído, né? Um homem mundano, um homem que sempre teve o vício da prostituição, do adultério. Um homem bom, mas um homem escravo do inimigo, né? Já a vida inteira ele servia ao espiritismo. E eu venho de uma família católica, né? Mas que nunca tive nenhuma atração pelo catolicismo. Não tinha nenhum compromisso. Às vezes ia à missa quando meus pais me obrigavam. E depois que eu casei, eu fui uma vez para batizar a minha filha Edna, mais velha, né? O ritual, porque eu na época era católica, mas católica de nome, mas não praticava. Então nos conhecemos, casamos, tivemos Edna. E no início, né, o casamento novo, tudo bem, paixão, amor, né, e aquela convivência. Enfrentei vários problemas, né, com as filhas dele, com as 3 filhas, com a ex-mulher. Mas eu sempre fui uma pessoa assim muito pacata. Nunca gostei de escândalo. De vez em quando a gente está nervoso, a gente fala alguma coisa. Mas eu sempre fui uma pessoa que muito procurei assim o lado da calma. E fui batalhando, consegui, né, a amizade das filhas dele, da ex-mulher. E começou dentro de casa, depois que esse lado aí estava resolvido, ele começava a sair, ia para as reuniões do centro espírita, eu ficava, me levou algumas vezes, mas eu chegava em casa, me sentia pior, como que se eu tivesse assombrada com alguma coisa, não conseguia encaixar. E aí eu deixei de ir, ele ainda fez algumas reuniões lá em casa. E assim foi a nossa vida. E na época ele trabalhava no Banco do Brasil e eu tinha uma loja de confecções. E sempre fui uma pessoa assim, muito convidada, devido ao cargo dele, devido à loja que eu tinha, uma loja fina. Me relacionava com pessoas da sociedade e sempre fui muito convidada para as festas. Então eu era aquela mulher materialista, aquela mulher vaidosa, aquela mulher que toda semana tinha que estar no salão, tinha que estar com a unha feita, que não saía de casa sem colocar uma joia, aquela roupa sempre ajustada, decotada, achando que a minha sensualidade iria segurar o meu casamento, né? Que as coisas que eu usava, materiais, que me tornavam uma mulher atraente, isso aí iria segurar o meu casamento. E começou assim, notando, distante,
E as coisas foram piorando, né? Ele sempre estava no final de semana, a gente tinha uma granja na época e ele preferia passar o final de semana na granja, eu não ia. Começou os desentendimentos em casa, ele queria sempre estar bebendo, eu também na época bebia, e aquela vida bem atribulada, uma vida que era uma fachada. Ele dizia muitas das vezes, quando estava bebendo, que o casamento tinha acabado, mas assim nunca colocou mulher na minha frente. Mas eu também nunca tive a paz no meu coração de que ele só tivesse a mim, né? E nós viajamos para o Rio Grande do Sul, primeira vez no ano 2000, e eu fui conhecer lá a cidade dele, a família dele, porque eu só conhecia a mãe dele. E na volta do Rio Grande do Sul, quando nós chegamos em São Paulo, na entrada do prédio da casa de minha irmã que mora lá, nós fomos assaltados. Quando meu cunhado desceu do carro para abrir o portão do prédio, Edson estava na direção do carro. Estava eu e minha filha Edna e mais a moça que trabalhava lá em casa na época, no banco de trás. Enquanto meu cunhado desceu, Edson não viu, eu não sei o que era que ele estava fazendo, que ele tirou a atenção. E quando eu olhei, estava um assaltante com uma pistola na cabeça do meu cunhado, lá na porta do prédio, e o outro com a pistola apontada para a cabeça de Edson, para o carro. E aí foi o começo de tudo. E eu me desesperei, eu entrei num estado de nervo tão tremendo, que era como que se eu fosse assim uma marioneta, a gente pegasse no cabelo e ficasse mexendo, de tanto que meus ossos, eram os ossos que tremiam, eu não conseguia me segurar, me desesperei, eu disse, só gritei, Edson, assalto, e lá onde? Eu disse, aí, olha, pegaram Amadeu, e a gente estava numa subida, e eu não sei, hoje eu sei que foi o próprio Deus que tirou aquele carro dali, porque nós fugimos. E ele conseguiu com essa caminhonete, fazer essa caminhonete correr, e eles não reagiram. E quando nós conseguimos sair dali, aí entramos em desespero novamente, porque a gente lembrou que tinha deixado o meu cunhado, né, como refém dos assaltantes. E saímos desesperados. E eu lembro que quando a gente ia na pista, para onde a gente olhava, isso era à noite, era como se fosse um filme de terror. Para onde a gente olhava na rua, era aquela pessoa suspeita, era aquele homem lá tatuado, com cara de marginal, e nós fomos encontrar socorro dentro de uma igreja evangélica. E quando a gente avançou num sinal fechado, desesperado, que nós olhamos, tinha um estacionamento grande na frente dessa igreja. E Edson entrou com o carro. E dali ele já foi tirando a gente. E o pessoal, o pastor parou o culto, né, e veio onde a gente estava. E nós desesperados. Ele estava calmo, né? Ele não se desesperou, mas eu estava em estado de choque, desesperada, porque eu nunca tinha passado uma situação daquela. E o pastor veio, orou por nós, seguiu o culto e ficou ali umas irmãs orando e tentando nos acalmar. E daí, irmãos, graças a Deus, os bandidos liberaram meu cunhado. Nós ficamos lá na igreja, ele veio nos buscar novamente, e nós ficamos lá só à noite, dormimos, no outro dia viemos embora. E a partir daí começou o trabalhar de Deus na minha vida, que foi na dor. Eu passei toda a viagem, até chegar aqui em Patos, era como se eu tivesse morrido. E era como se a vida não tinha mais sentido. Era como que cada instante iria acontecer uma coisa ruim comigo. Então eu fui acometida de uma depressão profunda e síndrome de pânico.
acompanhado. E passei até julho de 2000, de janeiro a julho de 2000, com esse problema, né? Achando que minha filha ia morrer, achando que ia acontecer uma doença grave comigo, achava que Edson ia morrer, tudo de ruim eu imaginava, porque é assim que o inimigo trabalha, né? O pânico e a depressão são doenças na alma, e foi a forma que Deus me levou para perto dele, para o servir e o adorar. Eu fui na dor. E em julho eu estava no spa, que é um local que a gente, pessoal assim, mais sofisticado, gosta de ir para fazer dieta, para perder peso, para ter descanso. E eu estava nesse spa. E lá encontrei a irmã Eliane. E ela começou a conversar comigo. E eu lembro que nós passamos uma noite inteira conversando. E eu chorando. E era um vazio tão grande dentro de mim. E ela perguntava por que tudo aquilo. E eu só fazia dizer que não sabia. E passei ali 8 dias. Aí, quando ela conversou comigo, na segunda-feira, ela disse: Adalmira, amanhã tem culto na minha igreja, você quer ir? E a resposta foi: Eliane, eu faço qualquer coisa para me livrar de tudo isso que eu estou sentindo. E na terça-feira ela veio lá do spa comigo e a gente veio direto para a igreja dela. E ali eu chegando, eu lembro que o pastor Bonifácio, que hoje é meu pastor, chamou os irmãos à frente lá no altar. Quem tivesse com problema, que achava que não tinha solução. E ali eu fui, me ajoelhei e ele começou a orar. E a ação de Deus na minha vida foi tão grande. Eu chorava tanto que era como que se tudo que estava dentro de mim estivesse sendo drenado em forma de choro, estivesse saindo tudo através das lágrimas. E foi um encontro lindo com Deus. E na hora que eu saí daquela igreja, eu saí com a certeza que era tudo aquilo que eu queria. E aí eu saí, fui para casa, cheguei em casa, aí disse para Edson, eu disse para Eliane, naquela noite ia dormir em casa, no outro dia voltaria lá para o spa. E eu disse: Edson, eu estou curada. Ele disse: que bom. Fui na casa da minha mãe, também disse. E ela: que bom que você está curada. Só que Edson achava que ali acabava, encerrava. E só que no meu coração, Deus já tinha colocado a vontade dele. Eu tinha que segui-lo. Eu tinha que permanecer indo àquela igreja, buscar o Senhor e adorá-lo. E assim foi. Eu não quis mais perder nenhum culto. Comecei logo a me interessar, a saber quais os dias de culto. E passei a ir. E cada vez mais saía do culto e já ficava no anseio, esperando que chegasse logo o próximo culto. E eu lembro que o pastor, quando estava pregando, cada palavra que ele dizia, eu ia segurando aquilo, guardando dentro de mim. Era como se eu estava guardando, porque depois eu ia precisar usar, né? Ia precisar lembrar e colocar aquilo em prática. E fui aprendendo e fui me interessando pela palavra do Senhor. E já cuidei de levar uma Bíblia, e sempre nas pregações eu estava ali observando tudo nos mínimos detalhes, com maior zelo. E fui a cada vez mais adorando estar na casa do Senhor. E minha filha Edna me acompanhava, né? Ela também fez a opção dela de me acompanhar. Na época ela tinha 8 anos. E também, quando eu me converti, era quando Evelyn também estava chegando ao mundo. Foi em julho.
E então era nós três, eu, Edna e Evelyn, ainda bebezinho, mas eu colocava ela no carrinho, levava para a igreja. E às vezes ela ficava chorando quando o grupo de louvor começava a tocar, e ela acordava, bebê ainda no carrinho, começava a chorar como se tivesse com medo. E se criou na igreja, né? Se criou na igreja, graças a Deus. E aí começamos a perseverar. E o inimigo começou a usar Edson, espírita, né? E hoje eu digo, irmãs, que eu lutei com o próprio Satanás, porque a luta foi tremenda, foi muito sofrimento, muita lágrima, muita renúncia, muita obediência. E o Senhor foi me ensinando através do pastor, com suas pregações, através da palavra também do Senhor, que eu passei a meditar dia e noite, a conhecer, a ter o interesse de conhecer a palavra de Deus, que Deus foi me dando a orientação na sua palavra como lutar. E aí Edson passou a ter vergonha de mim, né? Minhas amigas da sociedade. Ah, você agora é crente? Ah, você agora vai usar roupas compridas? Você não vai mais festa? E eu comecei, a primeira coisa que o Senhor me deu foi o discernimento. Eu comecei a entender que eu tinha que servir a Deus, a Ele e somente a Ele. Comecei a orar pelo meu marido. Orava. E eu continuava do mesmo jeito, na vaidade, né? Na arrogância, olhando por cima do ombro, no salto, não perdoava, mulher mundana, carne. Mas um dia o Senhor disse: mude sua oração, passe a orar por você. Brigas dentro de casa constantemente. Edson passou quase um ano sem vir mais almoçar em casa, vinha para a loja, comia pela rua, não queria almoçar com a gente, deixou a barba crescer, começou a emagrecer, a definhar, e insatisfeito com a vida, não tinha mais prazer, dizia que a coisa que mais odiava na vida era passar o final de semana em casa com a família. E eu vendo meu casamento se acabando e perguntava: Deus, por que, Senhor? Deus, eu sou uma mulher assim, eu sou uma mulher que batalha, uma mulher que luta, eu sou uma mulher que cuido da minha casa, que organiza as coisas. Por que, Senhor, o Senhor está permitindo tudo isso? Eu estou na tua casa, eu estou na tua presença. E eu achava que isso era o importante. Que era estar a mulher organizada, arrumada, bonita, né? Arrumar a casa, cuidar da empresa, cuidar dos negócios, que isso aí resolvia. Mas isso aí, irmãs, era o que eu achava, mas não era o que Deus queria. E um dia o Espírito Santo de Deus disse: passe a orar por você. E eu comecei a orar por mim. Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Senhor, tira de mim o que não te agrada. E dei lugar. Porque não basta você só dizer: tira de mim o que não te agrada, se no seu coração você não quer mudar, você não quer verdadeiramente ser nova criatura. E eu queria fazer tudo como que estava na palavra de Deus. Eu queria ser a mulher sábia que a palavra de Deus fala, que a mulher sábia edifica a sua casa. A palavra do Senhor também diz que a mulher prudente vem do Senhor. Eu lia isso, eu achava lindo. Eu queria ser assim, mas como? Se a carne é forte, né? O impulso da carne.
tinta do teu cabelo. 21 anos que eu pintava meu cabelo. Se eu te quisesse assim, eu sou Deus e teria te feito com cabelo loiro. Tira a tinta. E eu tirei também a tinta. E tentei depois mexer. E Deus permitiu que meu cabelo caísse quase todo. E assim foi que Deus foi me despindo do velho homem, me quebrando, me moldando, fazendo um vaso novo. A comparação, irmãos, de Adalmira antes de Cristo e depois de Cristo é tremenda. Às vezes eu olho minha foto na minha casa e não me identifico mais. É como que aquela pessoa não é eu. Nada mais parece comigo. E cada vez que eu olho, eu começo a chorar, porque eu vejo o preço que o Senhor me cobrou e que eu estava disposta a pagar. Primeiro ano, 1 ano e meio mais ou menos, eu era a mesma pessoa, estava na igreja, mas estava só aprendendo de Deus e orando por eles. Mas aí o Senhor via o desejo do meu coração, que era de verdadeiramente ser uma mulher de Deus, uma nova criatura. E aí Deus mandou que eu orasse primeiro por mim, para que Ele me quebrasse primeiro. E hoje eu vejo, Edson foi o instrumento que Deus usou para me tratar. Foi Ele o instrumento para me tratar, para hoje eu ser uma nova criatura, para hoje eu saber perdoar, para hoje eu saber amar aquele que me faz mal, para hoje eu temer a Deus, para hoje eu
encontra as amigas, você não vai mais festa, você não vai, ninguém lhe vê mais em lugar nenhum. O que é que aconteceu com você? Como você está diferente? Eu só posso dizer Jesus. Porque é isso aí, irmãs. Não adianta você querer que seu marido mude primeiro. Você tem que mudar primeiro. E Deus me quebrou, me preparou para que com o meu testemunho dentro de casa, Edson começasse a ver a diferença de uma mulher sem Cristo e de uma mulher com Cristo. E passou-se o tempo, né? Ele ainda tentou influenciar para levar a Edna lá para o espiritismo, levou uma vez. E ficou, também se revoltou com ela, a própria filha. Você também vai ser crente? E ela disse: papai, eu estou indo com minha mãe. Não sei, quando eu crescer eu vou saber. Então eu ensinava a ela que ela tinha que respeitar o pai, que ela não podia de forma nenhuma desrespeitar ele, mas que ela tivesse sabedoria. E o inimigo começou a usar ele para que ele levar a menina para o centro espírita. E ela: e agora, mãe, o que é que eu faço? Eu digo: minha filha, diga que tem prova. Eu não fui enfrentar ele, nem botei ela para desobedecer o pai. Deus tinha me dado a sabedoria e nós vencemos também essa etapa. E, irmãs, acho que com quase 2 anos eu me batizei. Ele saiu de casa, perdia a conta das vezes, né? Ele saía, passava 2, 3 dias fora de casa, chegava em casa. Enquanto eu não estava quebrada pelo poder de Deus, ele chegava, começava a gritar, começava a dizer as maiores barbaridades. Mas depois que Deus tinha feito a obra em mim, aí o Senhor também me mostrou que minha luta não era contra ele, era contra as hostes do mal, era contra quem estava por trás dele, que era o inimigo. E que para mim vencer o inimigo, eu não vencia com palavras contra ele. Eu teria que lutar com ele no reino espiritual. Eu teria que passar a orar mais, a jejuar, viver debaixo da obediência de Deus. E isso, o preço foi grande. Eu vivia mais ajoelhada do que em pé, mas valeu a pena. Eu pedi a salvação dele, mas Deus me deu muito mais. Deus fez dele o pregador da sua palavra. Tanto que ele me perseguiu por causa da palavra de Deus. Eu nunca tive, irmãs, a felicidade de abrir a palavra de Deus para ler um versículo para ele. Ele não aceitava. Mas depois que eu obedeci ao Senhor, tudo que o Senhor me pediu, eu fiz. Aí o Senhor começou a trabalhar na vida dele. O Senhor me falou que ia me tirar tudo. E eu disse: pode tirar, Senhor. Só não me deixe passar fome com minhas filhas. E o Senhor tirou nosso carro, nos deixou a pé. E o Senhor nos deixou num sufoco financeiro tremendo.
era só a quantiazinha para cada compromisso, para que a gente não ficasse com o nome sujo. E eu lembro que muitas das vezes eu vinha do centro, a pé, com Edson, e ele blasfemando, eu com a sombrinha, louvando a Deus, e ele blasfemando, que tudo aquilo era por minha causa, era porque eu era crente e a maldição tinha entrado na nossa vida. E eu calada, porque eu sabia que era Deus trabalhando para quebrar. Porque a forma que Deus trabalhou na vida dele foi tirando toda regalia, toda vaidade também, porque ele era um homem que se estribava no dinheiro, no próprio conhecimento, achava que a segurança dele era o dinheiro. E Deus precisou tirar carro, deixar a pé, para poder ele começar a se entregar, a ver que Deus era tudo. E depois de quase 3 anos, ele falava e eu ficava calada. Muitas das vezes minhas respostas eram só lágrimas, uma atrás da outra. Irmãs, a gente tem que dizer tudo. Era uma coisa satânica mesmo. Ele chegava em casa e simplesmente pegava o travesseiro e ia dormir no outro quarto. Eu sentava na mesa para almoçar e levantava. Com 3 dias que eu tinha me batizado, ele foi embora para João Pessoa. Eu cheguei em casa na loja, só encontrei o guarda-roupa com as portas abertas e sem mais nenhuma roupa dele. Ele tinha ido para lá ver as filhas dele no primeiro casamento e de lá ele ia embora para o Rio Grande do Sul. Foi a última cartada do inimigo para tirar ele de dentro de casa. O inimigo tentou matá-lo também. Eu ia sair no dia para a igreja. Quando abri a porta, o Espírito Santo disse: guarde o cartucho. E eu voltei, tinha um cartucho em cima da cristaleira, com a espingarda. Só tinha aquele cartucho, eu tirei, guardei. Sabia por quê. Só depois dele convertido é que ele me falou que tinha planejado tirar a vida. E aí eu comecei a entender porque Deus tinha mandado eu guardar o cartucho. Eu nem lembrava mais onde estava o cartucho. E ele perguntou: e onde está aquele cartucho? Aí depois foi que eu lembrei. E eu contei a ele do livramento que Deus deu a ele, porque tinha planos na vida dele, me usando, para guardar aquele cartucho. Irmãs, a gente, para receber vitória de Deus, a gente tem que obedecer primeiro. Não adianta estar dentro da casa do Senhor só ocupando um banco. Você ser uma mulher de Deus dentro da casa do Senhor, mas dentro da sua casa, você ser uma inimiga do seu marido, você ser uma bruxa, não dar testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Como é que ele vai querer conhecer o nosso Deus se ele não vê nenhuma mudança na nossa vida? E Deus levantou o pastor Jonas, lá da Batista da Promessa, na época, para pregar para Edson, porque ele não queria nem ouvir falar na Bíblia. E quase todos os dias
Na época ele ainda não era pastor, ele vinha lá na loja e começava a conversar com Edson, falar da palavra de Deus e a mostrar, e Edson resistindo. E um dia eu disse: Edna, hoje eu não vou para a igreja. Ela: mas manhinha, a senhora tem que ir, que hoje ela ia participar lá de alguma coisa. Ela disse: pede para teu pai te levar. E ela foi e pediu. E ele disse: eu levo sim, Deus já vinha trabalhando na vida dele. Levou ela, e ali Deus mostrou a ele que uma vida com Cristo não era nada do que ele imaginava. Ele viu ali muitas pessoas que não bebiam, que não fumavam, que não se prostituíam, e eram pessoas felizes. Ele chegou em casa encantado, mas ainda seguiu resistindo, não queria saber do Senhor. Às vezes ele vinha brigar comigo, me encontrava de joelho dentro do quarto orando. E eu, irmãs, o que fiz? Obedecer ao Senhor. É tanto que muitas vezes eu digo às minhas irmãs, quando você estiver orando, vocês não digam: Deus, tira de mim o que não te agrada. Vocês só digam se vocês estiverem dispostos a pagar o preço. Porque o Senhor começa a tirar e dói. Dói porque Ele começa a tocar nas coisas que você mais gosta, como foi comigo. Mas eu queria um marido convertido, eu queria o meu casamento restaurado, porque eu gostava do meu marido. Eu queria uma família sadia, eu queria uma família unida, sempre sonhei com isso. E eu pagaria qualquer preço para ter esse meu sonho realizado. E quando eu conheci o Senhor Jesus, eu tive a certeza que eu poderia ter esse lar feliz, sem bebidas, sem cigarro, sem adultério, sem brigas, um lar verdadeiro com Cristo. Antes era eu e Edson, hoje é Deus, eu e Edson. O Senhor Jesus está entre nós e nós fazemos tudo para que essa relação seja mais e mais tratada, cuidada. E a cada dia a gente vê o nosso amor tem aumentado, graças a Deus, o nosso respeito um pelo outro. E a gente tem muito assim cuidado um do outro. E chegou um determinado dia, tudo que eu fazia, irmãs, era pela fé. E quando o templo da nossa igreja aumentou, aí estava lá as doações de cadeiras, porque o templo estava grande e precisava de mais cadeiras. E eu doei pela fé, 4 cadeiras. Aí a minha menina mais velha: mas mãinha, só somos nós 3, a senhora vai dar mais um? Eu digo: é a do seu pai, minha filha. Mãinha, mas papai não quer saber da igreja. Eu digo: mas a fé é a certeza das coisas que não se vê. E eu tenho certeza que Deus vai trazer seu pai, e essa cadeira aí vai ser ele que vai sentar nela. E não foi diferente, irmã. Não tem como dar errado. Se você está no centro da vontade de Deus, se você obedece, não tem como você não ter vitória. Mas primeiro, o Senhor trabalha em nós, nos prepara e depois nos dá a bênção. Assim foi comigo. E um dia, eu, esgotada já de lutar diante do Senhor, quero dizer também às minhas irmãs, nunca fui uma mulher de calçada.
Nunca fui uma mulher de sair da minha casa e correr para casa de amiga para ir contar o que estava acontecendo na minha casa. Era eu e Deus. Contava tudo para o Senhor. Às vezes eu não sabia nem o que dizer ao Senhor. Eu me ajoelhava e só fazia chorar. Era tanto desgosto dentro de mim, porque a rejeição era grande. O inimigo usou ele para ele justamente me rejeitar. E é muito triste a gente ser rejeitado. E você sabendo às vezes que você não faz nada, e você olhar, seu marido lhe rejeitar. Só que eu achava que era minha beleza que segurava ele. E hoje, sem nada de tudo aquilo que eu usava, hoje eu tenho meu casamento restaurado. Hoje, a minha maquiagem é o brilho de Cristo. As minhas joias é o brilho de Cristo. É o meu testemunho na minha casa, no meu trabalho, por onde eu ando. É a mesma Dalmira. Onde você encontrar, é a mesma pessoa. Não é uma pessoa na igreja e outra fora da igreja. É a mesma pessoa. Glória a Deus. E o Senhor colocou ele em minhas mãos. Eu não ia às festas mais com ele. E ele dizia, não, então eu vou com minhas filhas. Ia com as filhas, bebia, colocava as filhas para beber também, as filhas do primeiro casamento, que na época morava aqui. Às vezes, ele chegava em casa 2, 3 horas da manhã, embriagado.
acontecia, Deus trabalhava para que eu fosse uma pessoa que tivesse paciência, que era o que eu não tinha. E ele saía para ir para o centro espírita. Antes de eu me converter, ele ia na segunda. Depois que eu me converti, ele ia segunda, quarta, sexta. E vivia mais lá à noite do que em casa. E o inimigo aprisionando mais e mais. E teve um dia que eu perguntei ao Senhor: o que fazer, Senhor? Quanto mais eu te busco, quanto mais eu sou obediente à tua palavra, mas Edson está cada vez mais envolvido. Eu não vejo nada de favorável que ele vai sair do centro espírita. E o Senhor disse: espere em mim, é no meu tempo. E Deus preparou tudo. Não precisou eu fazer nada. Tudo que eu fiz foi diante de Deus, em oração, em renúncia, em jejum e obediência. Em calar, Ele falar e eu calar. E Deus tirou ele de lá. Deus fez os próprios que estavam lá dentro brigar com ele e ele se desgostar e deixar de ir para lá. E um dia ele chegou em casa e eu: o que é que você tem, Edson? Nada. Eu vou dormir que eu estou com dor de cabeça. E foi o dia que Deus colocou ele nas minhas mãos. Ele deitou e eu fui orar. Era quase meia-noite. Eu olhei para a camisa que ele tinha chegado. A camisa estava lá no cabide. E naquela camisa estava a prova do que ele fazia comigo, porque ele me rejeitava. E eu acordei ele, mostrei e disse a ele: a partir de hoje, diante de Deus, eu não tenho mais nenhuma obrigação com você. Está aqui, o meu Deus te colocou nas minhas mãos. E aí nós passamos uns 2 meses, ele dormindo num quarto, eu no outro. E ele pediu para ficar em casa, ficar perto das meninas. E com tudo que estava vendo, eu não conseguia ter raiva dele. Graças a Deus. E quando foi um dia, ele disse que ia para a igreja. Você quer ir? Vamos. E ele começou a ir. E a partir dali, nunca mais ele deixou de frequentar a casa do Senhor. E ali, Deus também me trabalhou. Deus restaurou o nosso casamento. Aquela mulher tão bonita, tão vaidosa, que ele não valorizava. Ele passou a ver o brilho de Cristo, a nova criatura que era eu, como eu estava, porque pouca gente conversava. Ele não queria conversar comigo, não tinha o que conversar, achava que a minha conversa não era boa, que eu não era uma boa companhia. E ele passou a me admirar, que ele via com outros olhos. Deus tinha libertado ele das mãos do inimigo. E ele conseguia me ver com outros olhos, os olhos espirituais. E para a glória de Deus, o nosso casamento foi restaurado. Eu pedi a salvação dele, o Senhor não só salvou,
transformou ele no pregador da sua palavra. Deus me deu tantas bênçãos que seria, eu acho que, um mês para contar nesses 6 anos de caminhada. Botou logo ele no seminário. Com 1 mês logo, Deus fez tudo como Deus do já. Batizou, colocou no seminário, colocou ele já para sair pregando nas calçadas, pegava a Bíblia, saía, ia na casa dos irmãos, fazia o culto ali na calçada. O que ele mais achava assim, o que ele criticava mais, que era culto nas calçadas, foi a primeira coisa que Deus botou ele para fazer. Ele às vezes passava ali na feira da troca e dizia: são os imbecis, esse povo aí negociando e esse monte de bode aí gritando, tá vendo que ninguém escuta isso? E Deus botou ele para fazer isso, né? O primeiro ano de conversão dele foi praticamente ele nos bairros, nas casas, dizendo que Jesus Cristo era a solução. Mas eu tive que pagar um preço também para ele estar aqui na rádio. Eu tive que pagar um grande preço. E tudo tem um preço, irmã. A gente acha que o marido se converte e está tudo resolvido. Não. Aí é que as perseguições vêm. A gente tem que estar debaixo do poder de Deus, da vontade de Deus. Pedir a Deus o discernimento para dar o entendimento que dentro da casa do Senhor tem o trigo e tem o joio. E quando uma pessoa se levanta para fazer a obra de Deus, que o joio começa a querer ser tropeço, e você tem que estar na brecha, orando pelo seu marido para que Deus dê força, principalmente você que é chamado, que você é coluna. O preço é maior, né? E eu louvo a Deus. Hoje minha casa serve ao Senhor. E através de nós também a salvação chegou na casa de Sandra, a ex-mulher de Edson, as filhas dele. Todos servem ao Senhor. Por isso que o preço foi alto. Porque eu achava que eu estava pagando o preço por Edson. Mas eu estava pagando o preço pela salvação, pelo chamado, pelas filhas do primeiro casamento, pela ex-mulher, que eram todas espíritas. E o segredo é obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. Submissão ao marido, mesmo ele estando errado, você tem que calar e com seu silêncio você dizer que ele está certo, que ele entenda que ele está certo, e depois retorna a conversa. E tudo isso o Senhor fez por mim muito mais. Eu louvo a Deus. E depois de tudo isso feito, o Senhor restaurou também o meu lado financeiro. Me deu tudo de volta, né? Me libertou de aluguel, me deu o prédio da minha loja, me deu o carro, tudo. Ele tirou tudo para o propósito que ele tinha de salvação na vida de Edson. E depois que Edson estava salvo, ele saiu restaurando tudo, como ele fez com Jó. E esse testemunho é para a glória de Deus. É para você, amada irmã, que há anos está dentro da casa do Senhor, que serve ao Senhor, e seu marido não sente desejo de servir ao Senhor. A palavra do Senhor em 1 Pedro 3,
E o versículo 1 diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Aqui é o testemunho, irmãs. Tudo mudou quando eu passei a dar testemunho dentro da minha casa. E o Senhor também me mostrou 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Muitas das vezes a gente se preocupa em sair e ganhar o vizinho, ganhar aquele que está preso, o enfermo, um amigo, uma amiga. E esquece de ganhar o esposo, o filho, a filha, os pais, a família, né? Mas o propósito que Deus colocou no meu coração foi a primeira coisa: ganhar o meu lar para Ele, para Cristo. E depois de 6 anos que o Senhor fez a obra na minha vida, na minha casa, na vida do meu esposo, 6 anos depois, é que o Senhor disse: levanta e vai trabalhar para ganhar almas para o meu reino. 6 anos de trabalho só com o meu lar. E agora, para a glória de Deus, é que o Senhor me chamou para ganhar almas para Ele, para o reino dEle. Então, que as irmãs que não têm marido crente, que as irmãs possam ser edificadas com esse testemunho do que Deus fez na minha vida. Que às vezes, irmãs, nós somos o próprio tropeço. Às vezes o nosso marido não se converte porque não vê Cristo em nós. Às vezes ele não sente vontade de ir para a igreja, porque na igreja você é uma bênção. Você marcha dentro da casa do Senhor, você faz a oração mais linda, você profetiza, mas em casa você não ora, mas em casa teu marido não te vê orando, teu marido te vê dizer as palavras mais torpes com teus filhos, com ele mesmo. Às vezes ele vê você mentir, ele olha para você e não vê em você uma mulher de Deus, até pelas vestes que te escandalizam, pelo cigarro que você não conseguiu ainda se libertar, pela novela que só ensina o que é ruim. E eu louvo a Deus que já fazem 4 anos que o Senhor me libertou de televisão. Louvado seja Deus. Às vezes ele deixa você deixa ele na mesa para ir assistir uma novela. Às vezes você tem tempo de estar na calçada, conversando com os vizinhos. Não tem tempo de ler a palavra de Deus. Tem tempo para a novela, não tem o tempo para a palavra de Deus. E o tempo vai passando e seu marido cada vez menos tem o desejo de ir para a casa do Senhor. Porque a bênção que você mostra ser na igreja, você não é dentro da sua casa. Você tem a obrigação de dar testemunho até a seus funcionários em casa.
dia a dia. E que Deus abençoe a cada irmã, que dê o discernimento. Ore, irmãs, para que Deus dê a vocês o dom do discernimento, porque é muito importante. Seja uma bênção no seu lar. Peça para Deus começar a obra por você. E eu agradeço a Deus que essa foi a tarde que Ele escolheu para que eu viesse falar aqui do que Ele fez na minha vida, na minha família. E eu agradeço a Deus pelos feitos, pelas maravilhas, por tudo que Deus fez por mim, pelo meu esposo, pelas minhas filhas. Eu agradeço a Deus e tudo farei pelo meu Senhor, porque hoje eu estou vendo meu casamento estruturado, sem brigas. Louvado seja Deus, só a paz de Deus, que excede todo o entendimento, reine no meu lar. Que nós temos cuidado a cada instante de vivermos em harmonia, de não desagradarmos ao nosso Deus. Nós somos uma só carne. Temos também ensinado isso a nossas filhas. Graças a Deus eu não tenho do que me queixar. Hoje eu digo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero, Pai, te agradecer, Senhor, neste momento, porque hoje foi o dia que o Senhor escolheu, Senhor, para que eu viesse aqui, Senhor, dizer o que o Senhor fez. Muito mais o Senhor fez, mas que uma tarde não seria o suficiente, Senhor. Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, pelas bênçãos, Senhor, derramadas em minha vida, na vida do meu esposo, na minha família, Senhor. E te peço, ó Espírito Santo de Deus, que onde, Senhor, as ondas dessa rádio estiver chegando, que o Senhor faça uma transformação especial no coração dessa irmã que está ouvindo. Que ela, a partir de hoje, ó Deus, possa mudar a sua forma de pensar, de agir. Que ela passe, ó Deus, a ser uma bênção dentro da sua casa. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja, Senhor, teu santo nome. Ó Pai, aqui estou, Senhor, te agradecendo, ó Deus, por mais essa tarde, por mais, Senhor, esse dia que o Senhor nos concedeu, pelo pão de cada dia, Senhor, pelas nossas vidas, pela saúde, pelos livramentos, ó Pai. Obrigado, Jesus, por nos ter trazido aqui, Senhor, para falar do teu grande amor, Senhor, para falar das tuas misericórdias, para falar, ó Deus, do teu poder, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, pela força que o Senhor me deu, pelo Senhor ter estado, ó Deus, o tempo inteiro na direção, Senhor, desse testemunho.
Que ele venha, ó Deus, servir, Pai, para edificação de muitas vidas, para a reestruturação de muitos casamentos que o inimigo tem destruído, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse voto, Senhor, pago, cumprido, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Termina aqui o programa Momentos com Jesus. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã às 14 horas, quando juntos, novamente, se for da vontade do Senhor, estaremos para vivermos belos e maravilhosos momentos com Jesus. Tchau, pessoal. Pai do Senhor, irmã Dalmira. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Tchau. Termina agora. Momentos com Jesus. Muito obrigado por sua companhia e pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus, na paz do Senhor. Esperamos você amanhã, neste mesmo horário, para vivermos novamente belos e maravilhosos momentos com Jesus. Não te mandei eu. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes.